O tão aguardado encontro entre Rick e Michonne acontece, mas não dá nem tempo dos dois curtirem o momento. Mais baixas tristes demais aconteceram nesse episódio. E agora que a Jadis entrou na jogada e já vai colocando o Rick contra a parede, a tensão só aumenta e a gente vai falar tudo o que rolou nesse segundo episódio. É agora, vem comigo. E aí galera, Spótico na área, eu sou o André Muro e desejo que você esteja bem demais. Galera, como era de se imaginar, se no primeiro episódio foi contada a trajetória do Rick Grimes, agora no segundo episódio foi contada pra gente a trajetória da Michonne até o grande encontro de ambos. Em linhas gerais, é interessante observar que os dois, tanto o Rick quanto a Michonne, eles se encontram num momento da vida deles em que eles não tinham mais esperança nenhuma de um achar o outro. Da mesma forma que começou o primeiro episódio, né, destacando uma cena que já estava no decorrer do episódio, que a gente foi ver de novo essa cena lá no meio do episódio, e o segundo episódio começa da mesma forma, né? Um zumbi chamado de Homem-Bomba, alguma coisa assim, caminhando com uns galões de gasolina nele, e ali, de repente, aquele barulho, né, que a gente aprendeu a saber que esse barulho é daquele foguete que o grupo da Michonne lança, né? E esse foguete atravessa esse zumbi que começa a pegar fogo, e no decorrer realmente do episódio a gente viu isso acontecer. Cronologicamente falando, esse episódio é a continuação direta de quando a Michonne parte realmente para sua jornada de busca do Rick Grimes e ela encontra aquele casal, né, ali na floresta, e depois ela se junta com eles, aquele grupo enorme, gigantesco, né, que caminha no vale. Então esses dois, esse casal aí que ela encontra é o Bailey e a Aiden. Esse casal, na verdade, estava desgarrado daquele grupo porque a Aiden estava grávida, né, do Bailey, e ela estava desejando mel. Olha que coisa mais natural de uma grávida, né? E ele quer fazer um agrado a ela, quer buscar, quer encontrar mel para ela. Só que uma das características que a gente aprendeu desse grupo, né, é que esse grupo não para ninguém, não volta para ninguém. Se alguém ficou para trás, é problema de quem ficou para trás. Eles estão sempre se deslocando no melhor estilo nômade. A líder desse grupo é a própria irmã, é a Ellie, é a irmã da Aiden, né, que, olha só, a própria irmã ficou para trás. Isso desagradou demais o Ned, né, que aparece ali, nossa, dando uma enquadrada legal ali na Ellie, só que para surpresa do Ned, quando ele entra no carro escritório da Ellie, aí ele vê que ela já tinha sido resgatada, e é quando ele é apresentado à Michonne. A Michonne, então, a gente já sabe, deu para deduzir que ela ingressou nesse grupo e foi logo conhecer a líder, que começa a fazer mil perguntas, começa a fazer um interrogatório a ela. Mas a Michonne quer picar a mula dali, ela quer seguir a jornada dela, né? Ela ajudou aquele casal, mas ela quer seguir. Ela até pede um cavalo, mas a líder ali acaba dando uma hesitada, mas aí o Ned realmente está revoltado com a forma, com o modo operandi, né, dessa galera, e aí eles convencem a Michonne a passar mais uma noite ali com eles para que possam fornecer equipamentos para ela, armas para ela seguir, equipar a Michonne para ela seguir a busca dela junto ao Rick Grimes. Mas a Michonne consegue mais do que isso. Ela consegue influenciar algumas pessoas desse grupo e os inspira, por que não, a abandonar esse grupo da Ellie para que eles possam se juntar a Michonne também nessa busca pelo Rick Grimes, porque eles entendem que talvez o Rick Grimes seja o líder que eles realmente precisam e querem ter ao lado da Michonne. Mas antes deles se encontrarem novamente, a Michonne segue sozinha de fato, e ela vai se deparar com a grande horda, né? Milhões e milhões de zumbis ali, numa grande horda que a gente descobre agora que também é uma horda migratória. Por questões que ninguém soube explicar, em dados momentos do ano, essa horda migra do sul para o norte, e depois do norte para o sul, enfim, eles vão andando. Inclusive, um dado que a gente ficou sabendo por esse episódio, que não são apenas zumbis compondo uma horda, mas tem mais do que uma horda com esses milhões, né, de zumbis, e hordas inclusive que medem aí 8 quilômetros de largura. É muito zumbi, galera. A Michonne então dispara um foguete contra a horda, e dessa forma então que a gente volta pro início do episódio, quando o foguete fura ali o Homem-Bomba, o zumbi com galões, né, de gasolina, e esse zumbi acaba explodindo, a cabeça dele vem de encontro a Michonne, que derruba ela do cavalo, o cavalo foge, e Michonne fica numa situação difícil, e é nesse momento então que Ned
Bailey, Aiden e mais uma galera se junta a Michonne, e aí o Ned, que é expert na construção, no manuseio de produtos químicos, é mestre na arte de fazer as coisas pegarem fogo, queimar, eles disparam nos dois cantos do vale uma bomba que tem uma cor roxa, né, e fica queimando por muito tempo. Isso faz com que o grupo de zumbis ali, a horda, se divida ao meio exatamente, né? Qualquer semelhança a Moisés querendo passar a pé enxuto o Mar Vermelho não é mera coincidência, porque sim, foi uma referência claríssima. Mas a Michonne é convencida a esperar um pouco mais, que são milhões de zumbis realmente, até que cada um deles fosse buscar ali a sua fogueira roxa, né, e pudessem passar tranquilamente pelo vale. Eles passam mais uma noite ali, que é quando tem essas revelações que eu disse no começo, quando ela descobre que a moça tá grávida e ela conta o porquê que eles estavam desgarrados do grupo, que era a questão do desejo do mel, enfim. É assim que eles seguem pro dia seguinte, então, quando eles estão dentro de uma cidade. Eles são localizados e encontrados por um dos helicópteros do CRM, e são helicópteros de soldados com missões específicas de extermínio de grupos populacionais ou de grupos, né, pequenos ou médios que não fazem parte ao CRM. A gente sabe que o CRM faz um controle muito grande dos recursos que ele tem dentro da comunidade. Eles não querem ser encontrados, né? Quando alguém acha eles acidentalmente, eles avaliam se aquela pessoa pode ingressar ou não na comunidade, mas via de regra, quando tem um grupo muito próximo ou chegando próximo a eles, normalmente eles usam aquele gás cloro, que é aquele gás amarelo que eles usaram ali para dizimar aquela galera, né? Aquele gás, ele queima realmente tudo por dentro da pessoa, mata a pessoa literalmente. A Michonne, o Ned, a Baylan e a Aiden, né, conseguem fugir para dentro ali de uma loja, né? Porque conseguem minimamente cobrir os seus narizes, né? Mas mesmo assim, com extrema dificuldade. É angustiante ver o Ned reclamando que não tá conseguindo respirar, que não vem ar. Nenhum deles consegue respirar direito, né? O rosto todo vermelho, ardendo, ele sangrando, realmente numa situação entre a vida e a morte mesmo. Boa parte desse grupo já não teve sucesso, já tinha um zumbificado ali já. A Michonne se lembra de ter visto um lugar médico pra trás, vai atrás de oxigênio do jeito que dá, muito deficitária, e traz. E quando ela volta, infelizmente, a primeira cena muito trágica, muito triste, a Aiden, que estava grávida, não resiste e quando ela chega já tá zumbificada. E, infelizmente, o Baylan também não ouviu o próprio conselho da Michonne, que a Michonne falou, não durma do lado dela. Mas o amor entre os dois realmente falou mais alto, e é possível ver o travesseiro ao lado da Aiden, todo já manchado de sangue, a boca dela toda manchada de sangue. Ela realmente atacou o próprio marido, e ela encontra o próprio Ned, né, o coitado Ned, tentando se defender ali do zumbi do Bailey, né, colocando fogo por ali. E só sobra os dois, a Michonne e o Ned. E eles vão se recuperando, usando oxigênio, tentando fazer com que seus pulmões voltem à normalidade de novo. É angustiante ver a Michonne fazendo exercícios físicos ali sem a mínima condição de respirar direito. É interessante como que a própria Michonne mostra pra gente o tempo passando, olhando ali pro teto, né, pro vidro ali, aonde nós vamos vendo as estações do ano passando, né? Estamos no outono, depois vem o inverno, depois vem a primavera, o verão e novamente o outono aparece. Eles ficaram um ano dentro daquela loja. Depois de um ano, então, realmente recuperados, a Michonne decide que ela vai partir para continuar a missão dela, mesmo o próprio Ned às vezes dizendo para ela, mas olha, veja bem se você deve continuar isso ou não. A gente tem que saber a hora de parar, não sei o que. Ela não abre mão de seguir com a missão dela. Neste momento, o Ned, não tendo mais ninguém consigo, ele muito afeiçoado a Michonne, decide ir com ela também. E eles chegam então ao último ponto em que se tinha notícia ou registro de Rick Grimes, que é justamente aquele caderninho que a Michonne encontra junto com os pertences do Rick lá naquela embarcação, né, onde ela veio marcada lá, New Jersey, Bridgers Terminal. Ela cismou que ela tinha que chegar naquele local e ela chega para encontrar o quê? Um local totalmente desolado. Um navio, realmente, me parece ser um porto ali, né? Um navio de cruzeiro todo abandonado, todo estragado, né? Como a gente tinha visto isso no trailer, inclusive, né? Com a mensagem de Salvem Harbor, não sei bem o que seria
o que isso pode significar, né? Mas Salvin Harbor, e aí quando ela olha pro lado, ela toma um choque, né? Porque ela vê muitos corpos queimados, amontoados, virando quase que uma massa só, e ela tenta buscar ali naqueles corpos alguma coisa que pudesse encontrar, ainda que seja o próprio Rick Grimes morto, que não era o que ela queria ver, mas ela procurava ali. E ela se dá conta do quanto tempo se passou e quanto está sendo difícil encontrar o Rick Grimes. Toda aquela fortaleza que a Michonne desmonta, e a gente fica triste junto com ela, a gente se emociona com ela ao ver ela pela primeira vez realmente cair num choro, assim, num choro doloroso mesmo, reconhecendo que era o fim da linha, não tinha como seguir mais com essa busca, até porque ela estava muito longe de Alexandria, ela não conseguia mais contato pelo rádio com a Judith. Ela já sabia que por mais que ela deixou os filhos aos cuidados de alguém, num universo em que os mortos estão por aí, em que os vivos também são mais perigosos do que os mortos, vai saber que situações perigosas eles poderiam estar passando lá e ela poderia estar ajudando, né? O que ela tinha de concreto naquele momento eram os 2 filhos e toda a comunidade dela, das pessoas que ela ama, e o Rick Grimes, infelizmente, ela não tinha mais condições de continuar. Passado então uma espécie de luto, né, dela ter abandonado a missão dela, ela e o Ned então começam o caminho de volta, e é nesse momento em que o destino realmente apronta uma peça para cima da Michonne, e quando eles estão indo só os dois, o Ned escuta um helicóptero, olha inclusive com o binóculo, e movido pela raiva, pela vingança mesmo, o Ned decide atacar aquele helicóptero. A Michonne concorda, e mal eles sabiam que era exatamente o helicóptero em que o próprio Rick Grimes estava pilotando, e ao seu lado o Donald Okafor. Então o Ned que aponta o foguete, solta o foguete contra o helicóptero. O primeiro foguete ele acha que foi um fracasso total, mal ele sabe que foi esse foguete aí que transformou o Okafor em suco de carne moída, né? E os demais tiros derrubaram o helicóptero, né? E aí a sequência disso a gente já sabe, é justamente quando a Michonne acaba encontrando com o Rick Grimes, e que encontro esperado, aguardado, né? Se a Michonne fica em choque, mas ao mesmo tempo super emocionada e começa a falar, eu encontrei você, uma coisa absurdamente maravilhosa para ela, o Rick Grimes parece que tá tendo uma alucinação, né? Parece que ele tá vendo uma miragem, parece que ele não quer acreditar no que tá vendo, ele nem esboça muitas emoções, né? Por 2 motivos. Um, porque ele realmente já vinha completamente sem esperanças de encontrar Michonne, e eis que do nada, de repente, depois de uma queda muito bruta de um helicóptero, ele encontra a Michonne. Mas mais do que isso, ele sabia que ele já tinha passado as coordenadas do acidente para sua base no CRM, e que helicópteros estariam já se movendo ali para ajudá-los, né? Outro ponto triste do episódio, realmente chocante, que eu não imaginei que fosse acontecer, era essa coisa que The Walking Dead tem, né, de inserir personagens num episódio para que esse personagem tenha o seu fim no próprio episódio. O personagem do Ned também nos deixou, né, de forma trágica, acaba levando um tiro pelas costas de um soldado do CRM que estava ali meio moribundo ali depois da queda, né, e isso corta o coração não só da Michonne, mas de todos nós que estávamos assistindo, porque é impressionante o desenvolvimento do episódio. 30 minutos, sei lá, 35 minutos de tela com o Ned. Olha, a gente teve muito mais apego com esse personagem do que com outros personagens que eu já vi até em Fear the Walking Dead, que tiveram às vezes 3, 4 episódios e a gente não conseguiu sentir absolutamente nada pelo personagem. O desenvolvimento foi brilhante desse personagem, né? Confesso que gostaria que ele tivesse continuado um pouco mais, mas como The Walking Dead não é um conto de fadas, as coisas acontecem de forma trágica. Depois disso, então, realmente aí o Rick Grimes tem que engolir toda a emoção, né? E já rapidamente bolar um plano para proteger a Michonne e Alexandria. Abandone seu nome, não mostre o seu perfil, o seu caráter de líder. Você não pode mostrar que você tem liderança. Tem registros de Alexandria, passa para mim. Quer dizer, numa clara demonstração que o CRM, por mais que o Donald Okafor sabia da Michonne, mas eles não sabem exatamente a localização de Alexandria. Então ele explica para ela que, olha, eu vou ter que apontar uma arma para você, você vai ter que erguer as mãos, vai ter que parecer que eu tô te prendendo, ou que eu te achei, sei lá o que você me ajudou aqui a matar esses inimigos, enfim. Nós temos que armar um teatro aqui para você ser aceita dentro do CRM, que é a única maneira que a gente tem de fugir juntos. Nós irmos para dentro do CRM para depois
depois a gente fugir. E é dessa forma que acontece. A Michonne então se permite ser capturada. Nós acertamos essa teoria também quando ela sorri pro helicóptero chegando, né? A espada fica para trás e ela vai para dentro do CRM e vai ser entrevistada, né, por uma comissão ali. E ela troca de nome, passa a se chamar Dana, né? Acredito que tem a ver com o nome real dela, Danai Gurira, né? Deve ser uma espécie de um apelido carinhoso dela, Dana, sei lá. Mas ela passa ali uma conversinha, acaba sendo aceita e em dado momento que ela olha para uma sala, né? Do lado, onde ela se vê ali no espelho, né? Num vidro espelhado, mal ela sabia que tinha alguém vendo aquela filmagem e vendo aquela entrevista. E essa pessoa era ninguém mais, ninguém menos do que a própria Jades. O Rick Grimes e a própria Michonne se encontram dentro ali da área do próprio CRM, né? Começam a se beijar com muito amor ali, né? Matando a saudade de anos, né? Afinal de contas, se passaram muitos anos até esse novo encontro, pelo menos 8 anos aí se passaram. A Michonne não conta pro Rick Grimes sobre o Rick Grimes Jr. Interessante isso, né? Ela segura, ela fala que depois que eles fugirem, ela vai contar o restante pra ele, né? E ele explica com o quanto é difícil derrubar aquele grupo, que eles são muito grandes, que não adianta. A Michonne tá não só com vontade de fugir dali com o Rick, mas de derrubar toda aquela estrutura. A tarefa dos dois de fugir não vai ser fácil e a coisa ficou pior ainda justamente agora retornando, né? Porque a Jades entrou na jogada, ela viu a filmagem, ela sabe quem é a Michonne, né? E ela vai pro apartamento lá do Rick Grimes, né? Já entra lá, espera ele chegar e abre o jogo, passa a real pra ele, né? Vocês nem tentem fugir, vocês nem pensem em fugir porque eu vou pra cima de todo mundo que vocês amam. Eu acabo com Alexandria e acabo inclusive com pessoas que eu gosto muito. Ela tá falando do padre Gabriel Stokes, né, que foi o grande amor dela, o relacionamento romântico que ela teve, né? Mas ela também deixa ali nas entrelinhas algumas coisas, meio que na base da chantagem, né? Os próximos episódios vão explorar um pouco mais essa vida, né, do Rick dentro do CRM, tentando conviver com a própria Jades, né, que mente num primeiro momento, dizendo que o Rick Grimes é um B, né? E assim ela protege também a Alexandria. Galera, foi outro episódio sensacional, na mesma pegada do primeiro, e agora o terceiro episódio, sim, efetivamente já são Michonne e Rick e Michonne tramando a sua fuga e a Jades no encalço desses dois, de olho nesses dois. Vai ser muito difícil fugir. Eu prevejo um episódio realmente eletrizante, esse terceiro episódio, hein, galera? Vai deixando aqui a inscrição se você não tá inscrito ainda, se você não se inscreveu lá no começo, manda ver aqui, ativa o sininho, manda ver no like para ajudar a distribuir nosso trabalho aqui. E eu sempre digo, você pode não conseguir assistir o episódio, mas sem análise completa, no detalhe, para saber tudo o que está acontecendo, você não fica. De resto, eu desejo que você fique bem, se cuide, a gente se vê sempre no próximo vídeo. Spótico na área, The Ones Who Live tá bom demais.